Olá, eu sou Vinícius Ribeiro do Imprensa Tinhazanha. Vamos conversar com Carlos Fonseca, autor do livro Os Retornados, um livro que aborda a trajetória de ex-escravizados e seus descendentes que retornaram à África, levando a influência da cultura brasileira que permanece na culinária, região e tradições de países como Togo, Nigéria e Benin. Carlos, como você conduziu sua pesquisa sobre a cultura brasileira e suas influências na África? Bom, primeiro obrigado aí pela entrevista, né? É importante ver que jovens, né, têm interesse por esse tipo de assunto. Para mim essa pesquisa é uma parte da minha vida, porque eu passei muitos anos pesquisando e escrevendo, né? Eu escrevi artigos para jornal, eu já publiquei um livro sobre isso, eu fiz exposições, eu já participei de um documentário sobre esse assunto. Então a pesquisa, na verdade, ela foi um acúmulo, né, de vários momentos, né, na minha vida em que eu me dediquei a esse assunto, né? Eu comecei a pesquisar isso quase 25 anos atrás. Então eu primeiro fiz uma primeira etapa da pesquisa, né, que foram entrevistas com as famílias, né? A partir daí eu publiquei um primeiro livro e fiz exposições. E aí depois veio um segundo momento com um documentário, né? Eu voltei para a África para fazer um documentário. E aí a partir da experiência do documentário é que eu comecei a pensar no livro, propriamente dito, né? Quer dizer, o livro é o resultado final de um processo que vem se acumulando, né, há muito tempo, né, na verdade. Você poderia compartilhar uma história específica de um dos retornados que mais te tocou? Eu acho que essa saga dos retornados é uma história que acaba, pelas suas características, dando margem assim, a histórias de vida, experiências de vida muito interessantes. Então, assim, eu poderia te contar dezenas de boas histórias, né? Mas, assim, se eu tivesse que escolher uma, eu acho que talvez valesse a pena assim, mencionar o caso da senhora Vilaça, a senhora Matilde Vilaça. Ela é descendente de uma família de retornados, cujo fundador é um liberto, né, chamado José Pedotran, que voltou para a África em 1837 com a esposa, Francisca da Silva. Francisca da Silva é reconhecida como sendo a pessoa que fundou o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, que é o terreiro de candomblé mais antigo da Bahia. Eles voltaram para a África, criaram um terreiro de culto aos orixás e aos voduns lá na África. E essa família se manteve ligada, né, ao culto aos orixás e aos voduns durante 150 anos. Essa senhora, que eu conheci quando eu estive lá em 2016, ela é católica, mas ela tem dificuldades, ela teve uma série de problemas na vida dela que ela atribui a essa ligação da família com os voduns e os orixás. E isso porque um dos chefes da família Vilaça, na década de 90, era um padre católico, e esse padre ele destruiu os altares que a família ao longo dos anos tinha construído para os orixás e para os voduns. E desde que esse padre destruiu esses altares, essa senhora tem problemas no casamento, problema de saúde, problema nos negócios, enfim. E ela acha que os problemas que ela enfrenta estão ligados ao fato do padre ter destruído os altares dos orixás e dos voduns. Então a história é uma história muito dramática, porque ela sofre muito. E ela está convencida de que a única maneira de não ter mais esses problemas é reconstruir esses altares. Mas como ela é católica, ela não sabe fazer isso, então ela precisa da ajuda de alguém. E ela acha que quem tem que ajudar ela é o pessoal do terreiro da Casa Branca, que teria que ir para o Benin para ajudar a reconstruir, a reinstalar esses altares. Então é um projeto, né, com o qual a gente está trabalhando, de tentar levar esse pessoal da Casa Branca para o Benin e promover esse reencontro, né, que a gente espera que dê certo, né, até porque a gente quer que a dona Matilde ela deixe de ter os problemas que ela tem tido esses últimos anos, né. Então acho que essa história é uma história muito interessante, né, e é uma história recente, né. O que você gostaria de levar para os leitores após eles lerem o livro Os Retornados? Eu acho que a coisa mais importante é que as pessoas entendam que, apesar de ser uma história que passa na África,
é uma história sumamente brasileira. É uma história brasileira, né? Ela acontece na África, ela é africana também, mas eu acho que ela é essencialmente uma história brasileira. É uma história de escravizados libertos que decidem sair do Brasil, ir embora do Brasil, porque a situação deles no Brasil, como libertos, era uma situação muito ruim, né? Havia uma série de medidas que o governo brasileiro na época tomou para dificultar a vida dessas pessoas, né? Porque não havia no projeto de nação brasileiro, depois do fim da escravidão, não havia um processo de inserção dos negros na sociedade. Logo depois do fim da escravidão, o grande projeto de país que nós tivemos era um projeto de branqueamento, de trazer europeus para branquear, e não um projeto de inserção daquele contingente enorme de negros, né, ex-escravizados, e que deixaram de ser escravizados, mas nem por isso conquistaram a cidadania, né? Então é uma história de uma comunidade que vai embora, mas que apesar de ir embora, por essas razões que eu te falei, ela leva o Brasil com elas, né? E aí ela cria, essa comunidade cria uma espécie de pequeno Brasil fora do Brasil, entende? Então, eu acho que a mensagem mais importante é essa. Eu acho que é uma história brasileira, é uma história de escravidão, é uma história que precisa ser contada, essa e outras tantas, né? Porque a gente tem, eu acho que no Brasil a gente sofre de um processo de memória seletiva daquilo que a gente de fato aprende e guarda, né? E todas as histórias que têm alguma relação com a escravidão, de um modo geral, são histórias menos conhecidas, né? Porque eu acho que não interessa ou não interessou ao país, enfim, divulgar e trabalhar esse lado da nossa história. É muito mais fácil você conseguir informações sobre outros aspectos da história brasileira do que propriamente dessas coisas, dessas histórias ligadas à escravidão. Hoje a situação está mudando, né? O que a gente está vendo hoje aqui é a prova de que está mudando. Mas eu acho que iniciativas como essa têm que acontecer mais e mais e mais, porque a gente ainda tem um déficit muito grande de conhecimento a respeito da história da escravidão, de modo geral. Isso eu acho que é um fato. Tem muito mais informação sobre outros aspectos da cultura e da história brasileira do que isso. Então eu acho que é isso. Eu acho que é ter consciência de que isso é uma história do Brasil e é um aspecto da história brasileira que a gente não pode esquecer nunca. Da mesma forma que a gente não pode esquecer, por exemplo, as histórias da ditadura. Você não pode esquecer uma coisa dessa porque você corre o risco de voltar a ter esse problema, entende? Então, no caso da escravidão, há uma dívida histórica do Brasil com relação a isso, né? E eu acho que uma das maneiras da gente pagar essa dívida é a gente conhecer melhor essa história, entendeu? Então é um pouco isso, que as pessoas se interessem mais pela história da escravidão e tudo que está associado a isso, né? Essa história dos retornados tem a ver com isso, né? Tem a ver com a escravidão e com o Brasil. Muito obrigado, parabéns pelo livro, foi um prazer te entrevistar. Obrigado a vocês.